Já não ligou essa parede. Escuta aí o barulho do foguete. Boa! Nossa, que caminhonete burrona. Daiane já tá conversando com os mecânicos ali pra dar a solução. Como é que tá a situação por dentro? Tá tudo gasto. Pelo barulho, pelo que eu conheço de Triton, o planetário já quebrou. Planetária que é a peça cheia de dentinhos. Isso, já sei. Então essa aqui é a peça dela. Essa aqui. Essa de cá. Isso, esses daí. Olha isso, gente. 9.685 ainda não tá pronto, né, Regi? Mas agora é aguardar o mecânico fazer a montagem, ver se tá tudo certo, torcer pra tá tudo certo, porque a chance de dar algo errado também tem uma possibilidade. Tinha 8 erros no scanner, é muita coisa, então não sei se só limpar os erros vai ser o suficiente. Enfim, não sei de nada. Vamos aguardar aí os próximos vídeos e ver o que vai dar essa bomba da caminhonete, que era do tio Luquinha, né, que me deu de presente. Acabei de deixar o Ferrusca para fazer a parte elétrica, tá lá com o eletricista. E o eletricista lá, o Márcio Bueno, me pediu 15 dias para terminar o carro. Então, ou antes, ele falou assim, o máximo é 15 dias, mas eu vou fazer o possível para entregar antes. Então, enquanto ele fica pronto, vamos buscar o tal carro lá que eu falei para vocês no último vídeo. Eu tava muito ansiosa para buscar. E para isso, olha só quem que eu busquei para ir com a gente. Tio Peruca! E lembrando que o problema é do Luca, é do tio Luquinha esse BO, hein? Não, era, né? Eu assumi o BO, então agora o problema é meu, né, Luca? Não tem garantia. Boa tarde. Você está bom? Você tá bom? Bom demais. E aí, bom? Beleza? Cadê o BO? Se eu falar que não tem caminhonete aqui, eu vou do coração. Tá louco? Tá lá na garagem de frente ali. E sexta-feira eu falei pra ele, e aí, o que o senhor resolveu? Olha, eu vou, até terça-feira eu te dou a resposta, mas tudo bem, só que não posso ficar segurando o carro aqui porque pra ver o que ela vai fazer. Se você optar por ficar, você me fala, sem problema. Mas tá resolvida, tá perfeito. Se quiser, já tinha falado. Pois é, eu tava oferecendo, falamos em 2 dias por causa do detalhe de tempo, não ficar muito em cima, né? Já tá conferido o detalhe do óleo, do motor, o funcionamento dela tá perfeito. O que você fez, né, Odel? Ela- Ela veio te falhando, né? Na verdade, quando eu peguei a original, foi da seguinte maneira. Ela andava e perdia a força. Andava e perdia a força. Aí que eu fui mexer nela. Aí a gente acompanhou, você pega o... Eu até te mandei o vídeo do scanner lá. Ela vai trabalhando, quando vê, ela fica inteira doida. Aí ela perde a referência, perde a força, entra em proteção, aquela perdida de força que ela tinha, não sei se você viu depois que o original fez, é o modo dela que fica doida. Mas o que estava acontecendo com ela aqui? Esse cabeçote de cá dela aqui, porque ela é V6, ela tem um motor de lá, na verdade é um motor só, mas ele é em V. O cabeçote cá, a vela do meio, o retentor dela aqui, o que aconteceu? Tem um retentor que segura o óleo para não misturar onde que a bobina trabalha. O que acontece? Ela encheu com a canaleta de óleo até em cima. Aí o que está acontecendo com ela? Ela em funcionamento, o óleo ele é condutor elétrico. A faísca cai no óleo, dá retorno, volta pelo chicote e vai no modo dela. Caramba! Aí o que acontece? Eu não sei se tá no. Se você olhar no gráfico do scanner dela assim, você vai vendo assim que o scanner abre todos os modos que ela tem assim, ó. E todos são interligados. Você lembra aquelas faíscas que caem em casa e vai queimando televisão? Às vezes cai aqui, queima a televisão do cara. Sei. Então o que acontece? Essa faísca da parte de bobina dela aqui faz o mesmo tipo de coisa. Então quando ela, porque cada faísca daquela que a turma toma choque, que a turma curte com os outros aí, aquilo é 38 mil volts, aquilo é alta tensão. Aquilo anda 1,5 centímetros de comprimento. Então o que acontece? Vou explicar de uma forma melhor para vocês entenderem. Isso aqui é igualzinho você pegar o funcionamento da carteira. Vamos falar.
A tua bobina seria o cartucho, Ah, a ponta da bobina seria o cano e a vela seria onde que estoura. Então quando acontece isso aqui, o que que faz? É na hora que você pegar uma cartucheira, fechar o cano e dar o tiro. Algum lugar tem que arrebentar. Se não arrebentar em cima, ela volta para trás. Só que no caso da faísca, ela anda. Então o que que faz? Em vez dela sair na cabeça da vela, ela voltava para trás, entra o chicote do carro e vai caçando confusão para tudo. ah, E tá. danificou alguma coisa pra trás ou não? Bom, o modo dela se passar o scanner, você vai ver que ele consta alguns defeitos lá, mas que não atrapalha o funcionamento dela. Tá perfeito. Tá perfeito. Ela não perdeu o marcha-lente, depois que eu troquei aqui, vedei tudo a tampa dela aqui, aquele jogo junto que você mandou pra mim, a gente trocou, ela ficou 100% A perfeita. partida, Normal. normal. Normal, você dá na partida. Ela tinha uma partida longa. Sim. Só que a partida, o que complica aquilo lá, mas só que tem um detalhe. Dos bicos teu, dos 6, você até tá dentro dela. 3, você pode jogar fora. Porque o que acontece? Ela trabalha, mas ela também mede resistência. O que é isso? Ela mede como está o funcionamento aqui do carro. Então o que acontece? Ela tem 6 bicos, 3, além de injetar em quantidade diferente, a resistência é muito alta. Ela já tem o problema da faísca e os bicos trabalhando regular, aí ela fica doida. Entendi. Aí consegui equalizar os bicos dela, ficou tudo certinho, montou, bateu, pegou, programou, tá perfeito. Você dá na partida dela lá, ela pega tudo. Ela não Caramba, que tanto de processo, né? Na verdade, não sei se você sabe disso, mas tem um detalhe aí que funciona o seguinte: todos esses carros mais novos funcionam em Redcam. O que Redcam é? É transmissão, igualzinho o do celular. É que eu não tô com o scanner aqui, só eu te mostro pra você. Ela trabalha como? Ela trabalha um modo ligado no outro. Ah, Então o que acontece? O motor aqui tá funcionando, o que ela faz? O modo de injeção informa o ABS e ela vai calculando. Só que se um dá errado, aí o que acontece? A informação dela passa a não ficar precisa. Ela começa a ficar ruim de ABS, ela vai perdendo o controle, ela vai ficando doida. Então se não comunicar um com o outro, não vai. É a mesma coisa. Se você, por exemplo, você pega um celular e você vai ligar, o que acontece? O celular comunica a torre acha de onde quer, comunica o outro e vai. Aqui é a mesma coisa. Então, por isso que fala Redcam, que é uma transferência de tem um informação. que manda, um que recebe, tem um que caminha o sinal, então várias Até vou coisas. mostrar nesse campo. Ô Lucas, pega o scanner pra mim lá. Eu quero mostrar pra ele esse detalhe aqui. Ali, ó. Ela tem japonesa, ela tem norte-americana, tem europeia e até australiana. Não sabia. Então, na hora de fui testar aqui que eu fui prestar atenção nesse detalhe dela. No caso da sua aqui é japonesa. Só que ela já vai estar no histórico do meu aparelho aqui, dá pra você. Já vou entrar direto já. Isso é bom? Japonês não é ruim não. Você já viu falar mal de Honda? Não. E você não vê. Honda, Toyota, você não vê. Japonês é top. Aqui, ó, tá tudo que ela tem, ó. ABS, tá tudo aí, ó. Vou pegar o escaneamento dela aqui. Aqui você tá em todos os modos, tem ABS, ar-condicionado, ela vai pegando tudo aí, ó. No caso do modo dela aqui, é porque eu entrei de outra forma. Quando você entra aqui, ela pega toda a leitura dela, só que ela não retorna a resposta do scanner, mas o funcionamento tá perfeito. Tudo que ela tem de modo tá aí, ó. Tá vendo? Falou, tem bastante modo. Nossa, tem modo pra perdido. Caramba. Mesmo cheiro de quando você comprou? Mesmo cheiro. Ó, esse cheirinho é bom, cara. Não. Porque dia que vocês manobrou aquele barulho, ela tava fazendo aquele barulho no câmbio mesmo? Tava, Sem juro. usar ainda. Eu vi aquilo lá, eu não acreditei. Nossa senhora. O Reginaldo não te falou, não? O Reginaldo falou que tava crítico, né? Ele falou certo, tava crítico. Não, mas agora vai dar certo. Tchau, bom vocês aí. Igualmente, tamo falou. aí. Tamo junto. Tchau. Gente, eu tava tão animada, nem era em pegar a caminhonete, porque ela ficou 4 meses nas oficinas. Porque ela ficou ali arrumando o motor, só que primeiro ela arrumou o câmbio. Vocês viram aí no último vídeo o barulhão que tava, né? O Delma ali até duvidou que era verdade, mas sim, gente, eu juro que tava fazendo aquele barulho horrível. E começou devagar, né, tio Peruca? É. Quando vê... Começou tec. Eu Tec, levei na oficina tec. antes de estragar. Ela estragou na oficina. Bom, o tio Peruca tem que fazer um banho de sal grosso, não sei, alguma coisa. Então, vamos ligar o ar, filho, o ar gela. Som dela bom. E aí eu tava tão ansiosa, era pro tio Peruca dirigir ela de novo. Nem era pra buscar ela, porque eu falei, né, ela ficou 4 meses na oficina. E aí, tio Peruca, qual que é a sensação? Eu já tá na reserva, fi. Pra abastecer? É um V6, vamos procurar um posto. E aí, qual que é a sensação? É ótimo. Eu acho que assim, se não fosse esses problemas,
tio Peruca ia estar bem feliz com ela, sabe? Porque ele já comprou sabendo que é um V6, ou seja, gasta. As parcelas eram uma parcela alta, mas se tivesse dado tudo certo, ele ia estar feliz com isso, né? Mesmo pagando as parcelas altas, mesmo ela sendo gastão, porque ele já estava ciente. Agora, o que quebrou o pé do frango foi ela ter estragado tanto a tio Peruca. Você arrumou quantas coisas nela? Foi tanta coisa, foi bico, vela, troquei água Bomba do de radiador, combustível. bomba de combustível, correia dentado, troquei tudo nela. E aí, o que a gente fez ali? Além daquela explicação lá que o Delmo deu pra gente, ele também trocou a junta ali da tampa de válvula. E ela tá perfeita, cara. Ela Que era tá pra ser perfeita. trocada, né? Olha, a troca de marcha tá perfeita, não tá dando solavanco, tá silenciosa, tá perfeita, tá perfeita. Agora eu vou passar lá na oficina, que a gente arrumou o câmbio dela lá com o Reginaldo, o pessoal, pra eu acertar com eles, porque lá que é a facada maior. E aí, equipe, vamos atrás do Reg, Vamos atrás do lá. Reginaldo, A gente pagar foi o no câmbio, Delmo, que E é tem outra até parte. mais. motor, Agora nós veio no início de tudo, que fez a parte do câmbio, câmbio, que é a parte mais cara. que é a parte cruel. Vamos lá então arrumar o conserto do câmbio. Ei, Luquinho, você dá Pagar. trabalho, Luquinho. Olha aí, Quem, não tem quem garantia. assistiu o vídeo 1, quem não assistiu, né, daí volta pra entender esse vídeo 2, porque Mas apesar que teve uma retrospectiva aí, então quem não viu tá um pouco por dentro, mas é melhor assistir o vídeo 1 pra entender tudo. era o carro do Luca, não é mais. Você tá arrependido, meu filho, você acha que você me engana? Aí, caminhonete mais presença. E aí, E aí? irmão? E aí? E aí, Reginaldo, bom? Beleza? Tranquilo? Andou? E aí? No caminho? É por causa dele, ele que veio dirigindo, a luz acendeu. Você tá brincando? Pagou certinho, conversando. Não, eu vou lá, eu passo aqui agora. Sei lá. Não, passa aqui, ué. Aqui? É, eu passo aqui. Ei, Ele Luquinho. explicou o que ele fez lá? Ele achando engraçado que a caminhonete é do Luca, né? E o Luca tem muito azar. Aí ele veio Tem a raiva. dirigindo. A luz de direção acendeu. Não tava atendendo ela. Tá doando ela, né? Ele voou pra mim, aí eu peguei o pior. Tá caixizão. Salada boa. Vou colocar ela lá e vou passar esse câmera só pra ver se tem alguma coisa relacionada com ele. Ô, Luquinho, a caminhonete tava boa. Tá na preta, não. A caminhonete tava boa, cara. Você só veio da rua de cima pra cá, acendeu a Esse luz. trem não respeitou Mas fora isso, já tá andando normal, né, Dai? Perfeita, perfeita. Quem vai voltar, o seu? Eu. Mas ele vai voltar comigo? Não. Ah, não. Foi na preta. Não. Tenta falar que o problema é eu. Faz uma música de suspense aí, Dai. Essa caminhonete recebeu mais scanner que gasolina, Luquinho. E olha que ela gasta, hein? Um pouquinho, viu? Não vou balançar isso. Esse scanner é top, hein? Rapaz, se eu falar pra você que ainda é um dos simples ainda. É inferior ainda? O do Delmo lá é bem melhor. Ah, aquele que mostrou. Parece um tablet. Isso, ele mostra o mapa certinho da direção. Caramba. Olha os bicos aí. Que ano que ela é mesmo? Que ano que é, Dai, essa caminhonete? 2010. Ô, Luquinho, lembra aqueles bicos que você pagou caro e comprou? Era falso. Era Tabajara. Ó, o Delma arrumou outros. Esse caminhonete vai estar impecável. Isso aqui dá pra gente usar pra alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Pra fazer aquelas coisas que o pessoal faz em escape que sai fogo. Não, eles usam vela, né? Ah, é vela. Desculpa. Teve que trocar quantos? 3? É, isso mesmo. Ele queria trocar todos. Não quebra minhas pernas. Eu falei assim, não, eu sei que 3 tá bom. Mas tava bom, 3 tava bom. Ah. Certo. E a luz de Gente, posição, o Regi tá ligando pro Delmo. A gente acabou de ver o Delmo, não andou nem 1 quilômetro, as falhas tudo voltou. Então o Regi que arrumou ali o câmbio tá ligando pro Delmo. Vamos ver o que vai dar. Aí deu a solução ali. Ah, tá. Sim. Sim. Ah, tá. Entendi. Então vai ser uma coisa intermitente. Não, certinho então, Del. Vamos dar uma volta nela. Diz ele que essa luz, infelizmente, ela vai ser aquela coisa intermitente. Acende, apaga. Por quê? Pela falha que tem no módulo. Tá. Aí se quiser resolver isso, ou troca o módulo ou conserta o módulo. Consertar o módulo aqui com o Elder não conseguiu. Então provavelmente trocar. Entendi. E trocar, aí já Cara, esse projeto. fica mais puxado um pouquinho. Mas não atrapalha nada. Não, funciona normal, só que diz ele assim, na linguagem deles, você manda uma informação, ela tem que voltar de novo. E não tá conseguindo fazer isso. Ah, mas
atrapalhando nada. Não, ela funciona normal. Vai ter hora que vai acender, vai ter hora que vai apagar e assim vai ficar. Até você resolver ou trocar. A L200 nossa ali, ó, essa aqui, ó, ela tem a luz acesa direto e funciona normal. Então vai ser o caso dessa daqui. Normal da L200. Se ela Nem sempre. tiver normal e tá andando, não tem problema. Eu faço bastante aqui. E nem sempre acontece isso. Entendeu? Nem sempre. Ela sim, fica um código de falha gravado no módulo, certo? Mas que é uma coisa crônica delas, mas não chega a acender. Agora no seu caso aqui não. No seu caso o negócio tá mais sério um pouquinho, porque tem um problema no módulo. Entendeu? Quando eu saí depois que fez a caixa, não fazia isso não. Ela saía murchona, saía aquele negócio meio tipo um carro mil. Capenga. Bem ruim mesmo. Agora não, agora ela tá respondendo. O dela tá mais bonito também, Ah. tá? Foi aquele produto que eu te falei que eu ia pôr na viscosa. Ah, é? Entendeu? Aí, tio, encostamos aqui, a gente deu uma volta. Agora vai pegar certinho na câmera. O Reginaldo vai passar o Sempre assim. scanner de novo, porque viu que ela tá um pouco estranha, né, Luquinha? Tá demorando a responder um pouco. Demorando a responder e vai levar lá no Delmo novamente pra ver o que pode ser. E a gente tá aqui na oficina de novo do Reginaldo e vamos passar o scanner pra ver. Caminhonete abençoada, rapaz. Desanima não, Dai, vai dar Ih, certo. Você falou, minhas coisas tudo dá 100%. É, Henricão. Chegamos em casa sem a caminhonete. Não deu. Não sei se eu rio, se eu choro. Cara, a caminhonete ficou lá 4 meses, como eu falei durante todo o vídeo, e eu realmente estava confiante que ia buscar ela, que ela tá pronta, consegui quitar, ia falar pra vocês como eu consegui quitar ela e tudo mais, só que chegou lá, a caminhonete simplesmente ficou maluca. Pelo que o mecânico explicou pra gente, ela tá com problema no módulo, que aí apaga todos os erros, mas assim que anda, ela não consegue passar a informação e volta os erros tudo, enfim. Mas estranho porque ela ficou esse tempo todo lá, eles andou tudo lá, testou. A Daiane, Por semanas. a Daiane até tava vendendo para um senhor de lá que ele andou nela, testou. Gostou. Então aí a gente foi junto com o Luquinha, até tava brincando, o Luquinha tá um pouco com a carga negativa por causa da caminhonete, aí o Luquinha andou e estragou a caminhonete de novo. Na primeira volta, gente. E já tem mais de uma semana que a gente voltou de lá e até hoje a gente não conseguiu nenhuma resposta. Eles estão tentando arrumar ainda, mas sem sucesso ainda. Porque ela precisa de um aparelho bem específico para comunicar com o módulo dela. E aí eu tô esperando, né, para ver se tem algum desfecho. Mas como ainda não tem nem previsão, então trouxe a conclusão do vídeo incompleto, se é que isso existe. Gente, mas a próxima vai dar tudo certo. E não vou levar o tio Luquinha. Desculpa, tio Luquinha, mas não vai dar pra te levar, porque... Ele com a caminhonete não tá conversando. Não, o Lucas é um módulo errado da caminhonete, então vamos eliminar o Lucas dessa. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tenho Mas certeza. isso é normal, tem carro que não foi feito pra pessoa e tem carro que não combina. Tipo, tem carro que a gente fica tentando consertar e o carro não vai pra frente, acontece. Tem carro que não é o destino do carro, sabe? Tem carro que é destinado a dar problema, isso é normal. Não, isso aí eu não acredito, não. Eu acredito. A minha caminhonete, que é L200 vermelho, porque o tio que me deu, então é minha. Vai funcionar muito bem, tomara, e eu trago essa novidade boa pra vocês. Não tem como eu trazer outra notícia, vai dar certo. Mas agora uma notícia boa, gente. Eu lancei aí, o Henrique fala que é uma promoção. Não, você falou que é um concurso, né? É, do carro reformado do inscrito. E finalmente eu consegui escolher, foi uma missão muito difícil. O Henrique sabe, eu falava, Henrique, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sei realmente, porque todo mundo merece. Todo mundo tem uma história super legal com o carro. Então, qual escolher? Sério, foi muito difícil escolher. Mas até que tive uma conexão, assim, além do normal com uma história, eu vou ler aqui pra vocês. Mas só cortando, teve outros também que a gente conseguiu, achou interessante. Teve 2 que a gente tentou entrar em contato, mas sem sucesso. Colocou o contato errado. Eu até falei lá no Instagram, inclusive, se você não me segue, segue lá. Colocou o contato errado aí. Como é que ele chama mesmo? Rosbélio, é o nome Rosbélio, até ele tem um Puma, a gente achou interessante, mas a gente não conseguiu entrar em contato com você. E eu procurei, eu fui no Facebook, tudo, procurei, mas não deu. E aí, inclusive, essa história que eu escrevi hoje, também o contato estava errado, só que eu consegui achar. É até engraçado como eu consegui achar. Depois a Daiane vai contar tudo certinho, que é interessante, mas a gente leu todas as histórias que mandou, eu vi todos os carros também, achei interessante, obrigado para quem mandou aí.
A gente recebeu com muito carinho aqui todos os carros. Eu queria reformar todos, mas mesmo se a gente pudesse, não ia ter como. A gente ia precisar de 1000 anos para fazer tudo, né, Uma Dani? equipe gigantesca também. Mas a gente, com certeza, não vai ser o único. Vocês ficam atentos aí que vai ter mais promoção como essa. Se dá bom, né, dá bastante views, a gente vai fazer mais vezes. Com certeza vai. Mas enfim, eu vou ler aqui a história da Ana Flávia, que é a seguidora que ganhou a reforma. Oi, Dai, acompanho seu canal há muito tempo. Sou apaixonada desde nova por carro antigo e objetos no geral. Tenho até minhas coleções humildes de coisas antigas, moedas, videogame, Henrique, eu sei que gosta. Aí. Gosterdado de família. Bom, meu pai sempre foi apaixonado por... Não vou falar o carro agora. Ah, A vida toda. Ele sempre estava com uma nova. A por último agora foi o tal carro. Infelizmente, por problemas psicológicos, tudo que ele tinha foi sendo destruído por ele mesmo, até morrer em 2019. E aí esse carro ficou como herança, e ela é apaixonada por esse carro, por ser um dos modelos mais completos que tem. Aí aqui tem algumas fotos dela e ela disse assim: infelizmente eu não tenho condições nenhuma de reformar ela, sendo pressionada em passar ela para frente, pois cada dia que passa vejo que não serei capaz de realizar esse sonho de ficar com uma lembrança do meu pai. E de certa forma ela não é só minha, ela também tem que dividir com 3 pessoas, é ela e mais 2 irmãos. Enfim, já mandei várias mensagens no seu Insta perguntando se teria coragem de encarar esse projeto. Enfim, espero que veja as fotos e me diz o que você acha. Um forte abraço, admiro com gosto, dedicação e coragem. Continue assim. Ana Flávia. Então agora a gente vai ligar pra Ana Flávia. Eu já consegui falar com ela, só que foi um rolê eu falar com ela. Deixa ela contar, vamos ligar. será que ela vai atender? Ai, tomara. Será? Foi difícil achar seu número, Ana Flávia, me atenda. Oi, Ana. E aí, Ana, como foi difícil falar com você, tá doido? Ó, como a gente vem falando então, a gente vai buscar o seu carro pra gente fazer a reforma. Só que eu não quero falar que carro é ainda, vamos fazer surpresa. Combinado. E eu tava contando pro Henrique, você não colocou o contato lá e pra te achar foi um rolê. Verdade. Quando... Eu assim, na hora que eu escrevi, eu fui meio que desacreditada, né? Então escrevi na coisa mais simples do mundo. Eu vi que até algumas palavras lá não saiu muito, né, direitinho. Imagina. Mas assim, é inacreditável. Eu não tô acreditando, minha família não tá acreditando. De verdade mesmo. E quem que te ligou pedindo seu número? Fala pro pessoal. Não, então, a história chegou na minha mãe, eu cheguei aqui em casa, ela me perguntou assim, por acaso você tá anunciando a caminhonete para alguém vender alguma coisa? Eu falei assim, não, porque o sargento da nossa cidade me ligou perguntando sobre isso, que alguém tinha falado que eu tava anunciando a caminhonete. Aí teve um momento lá que ele falou assim, sua filha por acaso tentou fazer um orçamento por e-mail, ou entrou em contato. Aí minha mãe perguntou, eu falei assim, não, né, tipo assim, já tinha esquecido. A gente acaba que não manda sem intenção, né? Aí eu falei, não, tem essa história que eu mandei pra Dai, contando a história, mandei as fotos. Eu falei, não é possível. Não acreditei. Eu coloquei uma polícia atrás dela. Ah, é? Aí ele também falou, né? Ele falou isso, porque um amigo meu tá tentando falar com ela e não tá conseguindo. Aí na mesma hora eu corri pro e-mail. Eu falei, não, gente, eu não acredito. Tinha 1000 e-mails lá, meu. Aí, nossa, não é possível. Aí você colocou o seu número, né? Coloquei. Aí, mesmo assim, mandei meu número, você me chamou na hora. Vi sua foto, falei, gente, não tô acreditando, não. A gente manda assim, meio... Na primeira vez que você anunciou que você ia fazer isso, eu até pensei, falei assim, eu vou mandar pra ela, né? É tanto e-mail que ela deve receber e a gente fala, mas ela não vai ver meu e-mail. Eu vi seu e-mail, Ana, eu vi seu e-mail. Aí você postou de novo, você postou outras histórias, assim, mostrando tanto de e-mail que você vai recebendo e tudo mais. Aí bateu aquilo no coração, assim, falei assim, eu vou mandar, vai que, né? E mandei. E deu certo. Assim, sem pretensão nenhuma. Teve bom que você mandou o e-mail, porque o formulário já tinha enchido. Ainda bem que você mandou no e-mail pessoal, porque o formulário já tinha enchido, não tava cabendo mais. Encheu nas primeiras 24 horas. Aí eu comecei a direcionar o pessoal pro e-mail. E chegou muito e-mail, mas muito. A gente ficou assim semanas de noite vendo
vendo os carros, lendo história. É muito Aí difícil escolher. a Daiane passou pela sua história ali, interessou, achou o carro interessante também. E a gente quer fazer. Tão interessante que ele e o tio Luquinha quer comprar o carro de você, mas não vende. Não vende. Desculpa, não dá. Mas é isso. Depois dessa conquista aí, de você realizar meu sonho, Ai, que show. não tem jeito, não tem jeito. Então, na próxima semana você pode esperar a gente aí. Próxima semana não, né? Depois da manhã. Segunda? Hoje já é sábado. Segunda, Hoje é sábado. segunda a gente tá descendo aí. E que cidade você é? Sou de Carandaí. Carandaí. Minas Gerais. Fica Isso. quase 300 quilômetros daqui. Então, É longe? É longe. É pra lá de BH? Não. É, bem pra lá. Ah, é? Nossa, meu Deus. Não, assim, não sei a direção, não sei da direção da cidade de vocês, né? A gente tá no sul de Minas. É, eu acho que ela também, não é? Fica perto. Vocês conhecem Barbacena? Barbacena de ouvir falar. É perto de Barbacena. Ah, tá. É. Já... Barbacena é o teu amigo policial que te achou, ué. Amigo da Daiane que te achou. Eu vou contar essa história direito. A gente colocou um policial atrás dessa Pois é. menina. Um policial já foi atrás de você, Ana? Não. Não? Primeira vez. Minha mãe ficou preocupadíssima. Uai, porque eu também, sabia né? que eu tava arrumando. Teve que pôr polícia pra te achar, ué. Ai, pois é, ué, até eu assustei. O que que eu fiz? Então é isso, Ana. Então na semana que vem a gente se encontra e tomara que você goste da reforma. Nossa, eu confio demais em vocês, Ah, velho. fechou então. Imagino que você é incrível. Ai, que show. Então é isso. Tchau, Ana. Obrigada e até Tchau. mais. Até mais. Eu que agradeço, gente. Até Falou. mais. Tchau. Então já começamos bem essa saga, já tem polícia pro meio. Gente, o que que acontece? A Ana escreveu toda a história lá, mas não colocou o contato. Eu falei, Henrique do céu, é esse carro, é esse. O que que eu faço? O que que eu faço? Aí o Henrique, mãe, não sei, vai ter que ver outra história, eu não sei. Eu falei, não, deixa comigo. Eu achava que reformar carro era difícil. Cara, eu vou te falar que escolher um carro é Cara, mais eu tô- difícil. Tô até tremendo, sério mesmo. A gente, tipo, ficou nervoso, mas, gente, como que a gente vai escolher? Porque a gente fica assim, é ruim, né? Tipo, É péssimo eu queria escolher. pegar todo mundo pra fazer, como eu falei, mas não dá. Tipo, tem essa história, tem essa, ah não, mas esse cara aqui não dá, esse aqui, ah não, esse aqui é legal, ah, mas esse aqui não dá, ah, mas e esse outro? Aí, é difícil escolher, cara. É difícil. Aí o que que acontece? Quando eu me identifiquei tanto com a história da Ana, assim, não sei o motivo, mas teve uma conexão assim muito forte e ela não deixou o contato. Aí o que que eu fiz? Comecei a pesquisar. Não achei o Instagram dela, não achei o Facebook dela. Só que aí eu vi que Carandaí é perto de Barbacena. E Barbacena é a cidade de um policial amigo meu. Ele é um seguidorzaço, assim, um amigo. Abraço aí, Jane. Jânio, muito obrigada. Aí eu mandei uma mensagem pro Jânio, falei, Jânio, você era de Barbacena, né? Porque agora ele trabalha aqui na nossa região. Você é de Barbacena, né? Você não conhece ninguém de Carandaí, que é tão pertinho, é uma cidade pequena, às vezes você conhece alguém que possa conhecer ela, tal, que tem tal carro. Aí ele falou assim, deixa comigo. Aí ele mandou mensagem pra um outro amigo dele, um sargento de Carandaí, que ele foi e achou. Bom, primeiro, o sargento de Carandaí puxou a placa do veículo, tudo mais que apareceu na foto, e viu os dados do pai dela e falou, essa pessoa já é falecida. Ainda eu falei pro Jânio, então isso eu já sabia, porque ela escreveu na história. Mas aí, do nada, o Jânio foi, esse amigo meu policial, foi e mandou o contato da mãe dela, é Lúcia, se eu não me engano. Aí eu fui, chamei a Lúcia e falei, eu preciso falar com a sua filha, Ana Flávia, aí sim eu consegui. Então tudo isso é possível, porque o Jânio e o sargento lá, amigo dele de Carandaí, achou a Ana. Então, Jânio, muito obrigado. Então já começamos bem, já começamos com história. Vocês viram aí que a Ana falou que é uma caminhonete, né? Nem isso eu ia revelar, gente, eu amo picape. Aí, ó. Eu acho que é um dos motivos de ter escolhido, porque eu Mas amo caminhonete, É eu uma amo. caminhonete grande, pequena, diesel, gasolina. E aí, o que será? Não basta a gente já tá ralando com a caminhonete que era do tio Luquinha, né? Vamos atrás de outra. Vamos Mas essa aí cobrir é minha legal, o bobagem. pessoal vai gostar, né? Porque Eu também acho, porque é o sonho de muita gente. ela é brutona, é rústica, é sistemática. Então, gente, até o próximo vídeo pra gente buscar essa tal caminhonete da Ana Flávia. Tô ansiosa. Então, até a próxima. Valeu!